E aí, meu caro Thiago Jordão El Bigodinho, tá com medo ou não? Tá preocupado, Jordão? Medo não, medo nunca. Preocupado Não, às vezes. quase sempre, viu, Marcão? Com o Santos é quase sempre. Olha, não sei se dá pra notar, Marcão. Tô com as olheiras aqui, não consegui dormir direito essa noite, pensando no clássico de amanhã, Marcão. Vai ser difícil, né? Vai ser muito difícil. A gente sabe que no futebol tudo pode acontecer, Marcão, mas o Palmeiras vai vir com força máxima. Isso porque o técnico Abel Ferreira e, claro, a comissão do Palmeiras não tem um grande número de atletas no departamento médico. E além disso, estes mesmos jogadores que atuaram na vitória contra a LDU por 4-0, eles foram em grande maioria poupados para esse clássico contra o Santos, Marcão. Então, amanhã é uma partida dificílima para o Santos Futebol Clube. O Peixe que tenta quebrar um tabu que dura muito tempo, que é justamente o fato de não ganhar do Palmeiras jogando no Allianz Parque. Desde aquela vitória com um gol do Ricardo Oliveira de cabeça no ano de 2017. Vão fazer aí 8 anos que o Santos não consegue um triunfo jogando na casa do seu adversário, Marcão. E o Santos Futebol Clube que amanhã não contará com o Neymar Júnior, viu, Marcão? Menos um aí para ajudar o Santos nessa jornada. Perfeito, vamos às informações, estou vendo aqui as informações do Santos, não está o Neymar ali, depois o Jordão, claro, vai atualizar nos desfalques do Santos Futebol Clube. Neymar que é o principal jogador e não vai para o jogo, né, Jordão? Se confirma a informação trazida ontem. Jordão, vindo do Neymar, tudo pode acontecer, eu não duvido nada que exista uma reviravolta, o Neymar queira jogar, peça para jogar e pelo menos fique no banco. A informação até agora, 12 horas e 40 minutos, Jordão, é que o Neymar tá fora, é isso? É aquilo que eu falo. Marcão, você crava que o Neymar tá fora do jogo de amanhã? Olha, o Santos treina hoje, né, Jordão? Qual é o horário do treinamento do Santos? 15h30. Então, 15h30. Eu acho que ali para as 17 horas e 30 minutos, já poderemos cravar se o Neymar vai ou não para o jogo, porque teremos a divulgação dos relacionados, ou pelo menos saberemos ali quem está relacionado para a partida. Contra o Fortaleza, Jordão, todos davam o Neymar praticamente como fora. Ele foi relacionado de última hora. Então, eu prego cautela no caso Neymar. Mas hoje, nesse momento, 12h41, Neymar tá fora do jogo, é isso? Exato. Até porque ontem no treinamento, Marcão, ele participou da atividade completa. Ele tanto fez as atividades técnicas, táticas e físicas com seus companheiros de equipe. E foi visto ali até uma melhora física do jogador por parte da comissão técnica do Santos Futebol Clube. Porém, isso não significa de que essa sua melhora garantiria uma boa presença dele no estádio do Allianz Parque, visto que a grama por lá é grama sintética, o Neymar Júnior está retornando de lesão, tem toda aquela questão contratual dele envolvendo a escolha ou não dele em atuar em uma partida em que a grama seja sintética, Marcão, e no Santos internamente também existe uma cautela, existe ali uma precaução, pois há um receio tanto da comissão técnica quanto do staff do Neymar, de que ele retorne e se lesione de novo. Aí, não ficando não só à disposição, por exemplo, para o jogo desse final de semana contra a equipe do Flamengo, como para o restante do Campeonato Brasileiro, Marcão. Então, estão sendo traçadas ali as melhores estratégias visando o bom desempenho do Neymar, 100% apto fisicamente falando, para ele conseguir ajudar o Santos até a reta final do campeonato. Tá aí, portanto, Thiago Jordão, El Bigodinho, vamos às informações do Santos. Thiago Jordão, quem são os desfalques, quem são os pendurados, qual a provável escalação do Peixe para o clássico contra o Palmeiras. Alô, Jordão, El Bigodinho. Começando com os desfalques, Marcão. O Santos Futebol Clube não contará nessa partida com o lateral direito Mike. Ele que ainda está em processo de transição física, ele que teve uma inflamação no seu joelho direito e segue em tratamento e em evolução no CT Rei Pelé. Outro desfalque santista é justamente a do zagueiro Luan Pérez. Ele foi punido com o 3º cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza e cumpre suspensão neste clássico da saudade. Outro desfalque, mas que ainda será confirmado no decorrer das próximas horas, seria justamente o Neymar Júnior, no qual eu comentei anteriormente. Já com relação à lista de pendurados, ela aumentou comparado à última partida, visto que Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Gonzalo Escobar, João Basso, Adonis Frias, Álvaro Barreal e Lautaro Dias
correm o risco de ficar fora da partida contra o Flamengo no próximo domingo. Outros dados do Santos na competição é que o Peixe é o 12º visitante no Campeonato Brasileiro, tem o 14º ataque e a 13ª defesa da competição. E um provável Santos, visando esse cenário de desfalques do técnico Juan Pablo Vojvoda, vem com 2 mudanças, porém ainda num 4-3-1-2 ou 4-4-2. Provável Santos: Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela direita, Adonis Frias e Alexis Duarte como dupla de zaga e o lateral esquerdo Souza pelo lado esquerdo. Um meio de campo com João Schmidt, Vitor Hugo, Zé Rafael e Roleiser mais à frente para um ataque com Álvaro Barreal de um lado e Lautaro Dias de outro. Tá aí o Jordão trazendo a provável escalação do Santos. Jordão, pitaco, tá? Você tá trazendo aí o esboço do treinamento, aquilo que de fato tem sido planejado pelo Vojvoda, claro, que nós temos de informação e outros colegas também estão publicando. Pitaco. Eu acho que o Roleiser não vai pro jogo. Não é informação, tá? Informação poderemos ter ainda hoje, ali por volta das 18 horas, sabendo mais informações do que foi o treino de hoje. Mas eu acho que ele não vai com o Roleiser. E acho que pode pintar um Arão de líbero. Eu acho que o Arão pode ser um dos jogadores que começará a partida como titular. E também não duvidaria de uma dobradinha pelo lado esquerdo, Souza e Escobar. Então, esse time aí, Jordão, que você está colocando, é claro que são as informações que nós temos até o momento. Por exemplo, Vitor Hugo, Roleiser, Zé Rafael e Schmidt, nós vimos o que aconteceu com esse meio-campo contra o Fortaleza, Jordão. Meio-campo lento, burocrático, pesado. E qual é uma característica forte do Palmeiras? Intensidade, transição, intensidade, né? Dinâmica de jogo. Eu acho que ele não sai com esse meio-campo, não. Eu acho que ele não sai com esse meio-campo. Eu acho que o Roleiser vai dançar. Acho que o Roleiser vai pro banco. Vamos aguardar. Se ele for com o Roleiser de novo, ele tá batendo no peito, trazendo para ele uma responsabilidade pouco inteligente. Eu acho que se ele der mais uma chance pro Roleiser num jogo como esse, ele tá assumindo um risco muito grande. Eu acredito num time de maior movimentação, Jordão. Eu acredito num time de mais mobilidade e menos pesado do que esse. Acho que esse time do Santos que tá desenhado aí é um time muito burocrático, pesado, sem mobilidade. Não sei não. Acho que vem surpresas de Juan Pablo Vojvoda. Gostaria de ver essas surpresas também, Marcão. Aqui, como você mesmo falou, a gente está baseando isso com base no treinamento de ontem. Só que esse time do Santos, Marcão, tendo ali o prognóstico de que nós iremos jogar no contra-ataque, não existe contra-ataque efetivo com Zé Rafael, Vitor Hugo e Roleiser. Ainda mais, falando um pouquinho do Roleiser, Marcão, o último jogo que ele fez num gramado sintético foi contra o Botafogo, aonde nós elencamos que aquela possa ter sido uma das partidas fisicamente falando, piores do Roleiser, porque ele não conseguiu acompanhar o ritmo do jogo e o próprio Juan Pablo Vojvoda admitiu isso na sua coletiva. Eu só não descartaria por completo ali, quem sabe, Marcão, ainda a entrada do Benjamin Roleiser e quem sabe ele não saindo do jogo, por causa que o próprio Juan Pablo Vojvoda disse que quando ele vê um bom desempenho técnico do jogador, ele insiste no atleta. E o Roleiser, ainda sob o comando do argentino, não foi sacado da equipe em nenhuma oportunidade. Uma coisa que eu vejo que pode ajudar o Santos nessa transição, Marcão, se for para manter o esquema ali no 4-4-2 ou 4-3-1-2, a depender do desenho tático da equipe, você tem que sacar o Vitor Hugo. Tem que tirar o Vitor Hugo do time e imediatamente promover a entrada do Gabriel Bontempo. Porque o Gabriel Bontempo ele vai conseguir trazer dinâmica para esse time e vai conseguir pisar dentro da área. O Roleiser, por exemplo, ele pisou dentro da área no último jogo, mas não conseguiu ser efetivo. E foi o único lance dele naquele gol perdido que ele chega até a área. O Zé Rafael, ele até pisa dentro da área, mas é nesse mesmo lance que eu citei anteriormente. Já o Vitor Hugo é um atleta que não tenta conclusão a gol. É um atleta que ele faz muito mais ali, Marcão, o famoso feijão com arroz. Não tenta o diferente e nós já temos um jogador assim que é o Schmidt. Então o Santos perderia demais nesse aspecto. E eu vejo, inclusive, que o Souza tem que jogar com um jogador dinâmico ao lado dele para ele conseguir atacar o espaço.
Assim como aconteceu naquela partida contra o Botafogo, onde o Álvaro Barreal ele cai pro lado esquerdo, um bom jogo do Álvaro Barreal, e o Souza ele consegue entrar, cortar para dentro e ser o elemento surpresa, Marcão. Então, para mim, o Santos entrando com esse esquema já entra perdendo a sua principal característica de partida, que é sair no contra-ataque. Só que não tem como ter contra-ataque com jogadores tão lentos. Tá aí o Thiago Jordão. Jordão, olha, deixa eu trazer aqui uma informação importante. Aquele texto que está circulando nas redes sociais, né? Eu não publiquei na íntegra, porque eu estava aguardando o Orlando Rolo se posicionar, né? E a gente sempre faz esse papel de ter as confirmações, porque hoje a gente sabe que na internet existem muitas mentiras, na internet existem muitas mensagens que não são verdadeiras, então eu sempre tenho cuidado de mandar, né, para quem de fato ali é colocado como autor de um texto polêmico, para saber se é ele. E eu fiz isso hoje pela manhã, quando eu recebi... É um texto que está circulando aí nas redes sociais, né? Como de autoria do Orlando Rolo. Eu mandei para o Rolo para saber se era ele mesmo que tinha escrito esse texto. E ele coloca aqui, ó. Esse texto não é meu. Trata-se de uma clara montagem. Talvez... eu não vou citar aqui para não comprometer o Orlando Rolo. Ele coloca, talvez por parte de duas pessoas que deixaram a reunião, sendo que um deles entrou mudo e saiu calado. Se o texto não está nas minhas redes sociais, ou você não leu algo diretamente escrito por mim, por óbvio que não fui eu. Estranhamente, o escritor da mensagem foi apagado desse recorte. Tá dizendo aqui o Orlando Rolo. Então tá aí, vocês estão vendo em várias redes sociais, no Twitter, um texto, eu até li uma parte aqui do texto que coloca a culpa nos influencers, né? Esse texto está sendo colocado como de responsabilidade do Orlando Rolo, que teria sido publicado num grupo que existe de conselheiros, num grupo de ex-conselheiros, num grupo político do Santos. E teria sido colocado como sendo feito pelo Orlando Rolo. Ele nega, Jordão. Então tá aí, o Varanda sempre com transparência, porque é importante. O Orlando Rolo nega que seja de autoria dele esse texto que está sendo publicado, que é um texto patético, né, Jordão? Eu até tive esse cuidado de perguntar ao Orlando Rolo, porque realmente, se for verdade o que está escrito ali, é patético, né? Patético. Ele até comentar algo interessante, né, Marcão, falando que a pessoa que enviou a mensagem teve o nome cortado ali, faz sentido nessa fala dele. E esse texto, Marcão, a gente pode observar, quem teve a oportunidade de lê-lo na íntegra, vê que o texto basicamente fala que a paz estava sendo selada e que depois tiveram ali alguns tumultos, assim, coisas que claramente beneficiam um lado e prejudicam ou tentam prejudicar uma outra situação, Marcão. Que bom que o Orlando Rolo nos deu esse esclarecimento, agradecê-lo pela resposta, Marcão, e que o Santos agora, de fato, não caia nessa ladainha, né, Marcão, de acreditar em algumas coisas que estavam descritas nesta mesma mensagem. Ao perguntar para o Rolo, eu disse, Rolo, esse texto é da sua autoria? Se sim, você realmente acredita que os culpados são os influencers? Essa foi minha pergunta para Orlando Rolo, né? Porque quem acredita, e olha que tem um monte de influencer ruim aí, tem um monte, tem até palmeirense, São Paulo, tem um monte. Mas acreditar que o problema do Santos são os influencers é de uma falta de inteligência tamanha, né? Quem acha isso, olha, tá desconectado com a realidade do Santos Futebol Clube. Meu caro Jordão, você falou do Santos, vamos falar do nosso adversário de amanhã. Vamos falar do Palmeiras, Jordão, que briga pelo título, está na final da Libertadores da América. E olha, lá realmente não tem motivos para fazer política. Porque o Palmeiras é muito bem gerido pela tia Leila. Lá sim, lá eu concordo que o problema pode ser o influencer, viu, Jordão? Porque a Leila não é. E o Palmeiras, Jordão? Titia, tenha piedade de nós, Marcão. Mas o Palmeiras vem para esse clássico com um departamento médico praticamente... Deu mute aí, Jordão. Você mutou. Perdão, pessoal. Opa, tá voando, Jordão. Agora sim. Tá voando o nosso Jordão. Vai lá, Jordão. Vamos lá.
O Palmeiras, Marcão, para essa partida não conta apenas com 3 jogadores, sendo 2 deles já desfalques conhecidos. Ou seja, então o técnico Abel Ferreira ele tem praticamente todo o seu elenco à disposição, visto que para essa partida Lucas Evangelista, o outro volante Aníbal Moreno e o atacante Paulinho estão fora desse clássico da saudade. Porém, o técnico Abel Ferreira tem uma lista de pendurados importantes, visto que o zagueiro Gustavo Gomes, o defensor Murilo, Piquerez e o meio-campista Andreas Pereira, além do atacante Facundo Torres, todos eles correm o risco de ficar fora do próximo compromisso da equipe alviverde neste final de semana. Alguns outros dados do time comandado por Abel Ferreira são de que a equipe é a 4ª melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras possui o 2º melhor ataque da competição e a 3ª melhor defesa desta edição de Campeonato Brasileiro. E um Palmeiras viria num 4-4-2 com aqueles jogadores que foram poupados participando da equipe, iniciando com Carlos Miguel no gol, Kelvin pela direita, Gustavo Gomes e Murilo formando uma dupla de zaga e o Piquerez na lateral esquerda. Um meio de campo com Emiliano Martinez, Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson e para o ataque a dupla Flaco Roque. Flaco Lopes na esquerda e Vitor Roque jogando mais à direita. Mamãe! Tem piedade de nós, Abel. Vai todo mundo pro jogo, Jordão? Todo mundo, Marcão. Não tem ninguém machucado, com cãibra, frieira, dor na panturrilha, dor no joelho, que não quer jogar em gramado sintético, que não joga à noite, que não joga abaixo de 20 graus? Ninguém. Ninguém, Marcão. Todo mundo foi lá, se concentrou e estão preparados para enfrentar o Santos Futebol Clube nesse Clássico da Saudade, Marcão. Tenha piedade de nós. Mas que coisa, hein? Mas que coisa, hein, Jordão? Ninguém com frieira? Não. Em grama Ninguém, sintética, todo mundo joga. Todo mundo. Ninguém caiu a unha lá. E à noite que o refletor às vezes atrapalha a vista, não tem ninguém com problema de divisão? Não, infelizmente. Não tem jogo importante domingo, Palmeiras, não é melhor poupar? Ah, deveria ser melhor poupar, Marcão. Até porque o compromisso mais fácil é contra o Santos. Vamos ser sinceros, né? Coisa, hein? Mas que coisa, hein, Jordão? O Felipe Anderson, ex-menino da Vila. Ex-menino da Vila, possibilidade de lei do ex. Você sabe a história que o Rueda ligou pro Felipe Anderson quando ele tava no West Ham? O Rueda ligou, sabe a história? Infelizmente. Que o Rueda queria trazer o Felipe Anderson, ligou pra ele lá na Inglaterra. Ô Felipe, menino da Vila, tudo bem contigo? Queria que você viesse pro Santos Futebol Clube. Ô Rueda, que legal, cara, tem um carinho enorme pelo Santos Futebol Clube. Quero sim, quero voltar. Rueda, pô, que legal, cara. Você tá ganhando quanto por aí? Quanto você pensa em ganhar pra jogar no Santos? 1,5 milhão, Rueda. Nunca mais se falaram. Ih, mamãe! Nunca mais se falaram, caiu a ligação, o Rueda tá desaparecido até hoje, Jordão. Então o Palmeiras é muito forte, né, Jordão? O Palmeiras, a gente tá fazendo as brincadeiras aqui pra descontrair um pouquinho, mas é um Palmeiras realmente muito forte, muito mais forte que o Santos. Difícil realmente imaginar que o Santos consiga vencer a partida ou até mesmo empatar. Futebol, tudo é possível. Falava hoje no Redação Varanda, Jordão, se fosse no tênis seria 3-0. Provavelmente seria o 2-0, dependendo ali do torneio, né? Seriam 6-1 ou 6-0. Se fosse no basquete, seria 125-60. Se fosse no vôlei, seria 3-0, 25-12, 25-8 e 25-15. Né, Jordão? Se fosse na natação, o Palmeiras chegaria com mais de um corpo de vantagem. Se fosse no atletismo, chegaria pelo menos com 500 metros na frente. Agora é futebol, tudo é possível. É a única coisa que eu me apego, viu, Jordão? Eu também só me apego na possibilidade do impossível, quase impossível, né, Marcão? E assim, quando a gente vê esse time do Palmeiras, Marcão, uma coisa que dá pra notar da equipe do Abel Ferreira é que ele possui diversas formas de jogar. O Palmeiras não é aquele time, Marcão, que, por exemplo, fica só na bola aérea.
Não. A gente pode observar que hoje, principalmente com o Flaco Lopes e o Vitor Roque, que deram uma liga interessante para esse time alviverde, que o Palmeiras tenta muitas jogadas também pelo chão. Tabelas que acontecem entre o Flaco e entre também o Vitor Roque. O Felipe Anderson está vivendo um bom momento com a camisa do Palmeiras. O Maurício tem sido um dos principais garçons da equipe nessa edição de Campeonato Brasileiro. E a gente ainda pode destacar, claro, a possibilidade da bola aérea. Gustavo Gomes é um atleta muito forte na bola aérea. Tem também o Murilo. No banco de reservas, muito provavelmente o Bruno Fux é outro atleta de boa estatura. Temos também o Piquerez, que é um exímio cobrador de bolas paradas. Então, assim, o Santos, num contexto geral, Marcão, são várias situações de jogo, várias hipóteses de partida que o Peixe tem que se preocupar. Não adianta o Santos entrar, por exemplo, para jogar contra o Palmeiras preocupado apenas com a bola aérea, porque a mobilidade da equipe do Palmeiras é muito boa. O Flaco Lopes, aquela assistência que ele dá para o Vitor Roque no jogo contra o Palmeiras, é um claro lance de inteligência e de boa movimentação dos seus atletas, onde o Flaco Lopes ele consegue trazer para o meio, o Vitor Roque ele gira. E por que eu faço esse quesito de preocupação? Porque quem provavelmente vai marcar o Vitor Roque é o Adonis Frias. E o Adonis Frias é um jogador de baixíssima mobilidade. E ele que já teve muito trabalho para marcar o Joaquim e o Jefinho, imagina com o Tigrinho, Marcão. E além do mais, outro dado que pode preocupar demais o Santista, Marcão, é que o Palmeiras tem a melhor eficiência de ataques no Campeonato Brasileiro, jogando como mandante, enquanto o Santos, jogando fora de casa, tem uma das piores defesas no quesito de conceder finalizações que são terminadas em gol.